Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bora para mais uma live maravilhosa que irei fazer com uma grande amiga de trabalho. Nós nos conhecemos agora, mas já se tornamos amigas. Vou deixar fixado aqui qual é nosso tema de hoje, que é como fica a família após o suicídio. Vou deixar aqui para vocês como fica a família após o suicídio. É um tema importante que nós teremos que falar, nós teremos que abordar sempre, se possível, porque as coisas estão acontecendo e as pessoas não estão percebendo, e a gente tem que iniciar de fato com essas conversas para que a gente possa abranger mais isso, né? Então, eu vou trazer a minha convidada para que nós possamos iniciar a nossa live já comentando referente a isso. Como fica a família após o suicídio? Vivendo o luto, né? Vivendo o luto. Então, vamos lá? Meu nome é Vanessa Santos, sou terapeuta holística e vou agora iniciar chamando a minha convidada. E ela mesma vai se apresentar para vocês, tá bom? Gratidão para quem estiver nessa live, quem for assistir depois. Eu espero que todos gostem, que todos aceitem, que todos recebam com muito carinho essa live, que é para ajudar, auxiliar quem está vivendo um luto. Boa noite, Leonardo. Boa noite, Gi. Fernanda, eu te dei o aceite. Vê se você consegue aceitar. Vamos iniciar essa live aqui com muito carinho, com muito respeito por cada pessoa e pela Fernanda que aqui estará falando, né, sobre este luto, tá bom? Espero que todos gostem, que todos sejam muito bem-vindos à nossa live. Fê, sua câmera tá virada. Enquanto ela inicia. Oi, aí, muito bem. Apareceu. Boa noite, Fê. Boa noite, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Eu estava iniciando aqui, eu acho que você ouviu um pouquinho, eu já estava comentando do nosso assunto, que vai ser como fica a família após um suicídio, né? Que é chamado de enlutados, né? Que eu acho um termo mais do que apropriado para isso, né? Eu, antes de iniciar, eu gostaria que você se apresentasse, que você falasse o seu nome, no que você trabalha, para as pessoas poderem te conhecer também, né? Por favor, fique à vontade. Boa noite a todos. Eu me chamo Fernanda, trabalho como técnica de enfermagem e sou uma enlutada por, de um suicídio de um parente, meu irmão, que cometeu suicídio tem 2 anos e meio. Vendo, gente, é isso que eu falei. Por isso que eu a trouxe hoje, né? E ela aceitou com muito carinho fazer essa live. E ela vai dizer o porquê que ela aceitou fazer essa live comigo hoje, porque aí são questões pessoais dela, né? Para estar aqui falando para vocês o que
passa a família, o que acontece com a família, né? Quando existe um suicídio ali, né? Fernanda, por favor, fique à vontade para dar o seu relato, para falar para as pessoas o que você quiser, o que você desejar, fique à vontade. Sejam todos bem-vindos. Bom, o que eu posso falar? Vamos começar falando sobre meu irmão, né? Meu irmão faleceu por suicídio tem 2 anos e meio. Ele era estudante da USP, estava terminando o mestrado dele em geografia. Um cara super inteligente, muito reservado, muito na dele, né? Nunca foi de se misturar com coisas à parte, coisas do mundo, sempre foi muito estudioso, né? Se dedicou muito aos estudos e vivia para estudar, vivia na faculdade, vivia pelos estudos dele. Quando foi no ano de 2019, ele passou um ano praticamente sumido do nosso convívio familiar. Ele sempre, né, sempre foi muito reservado, mesmo desde a adolescência dele. A gente sempre procurou preservar e respeitar esse espaço dele. E no ano de 2019, ele simplesmente sumiu do convívio familiar, foi morar na faculdade de vez e pouco entrou em contato com a família, com a minha mãe, que era a pessoa que ele mantinha 100% de contato. Quando foi em 2020, meu irmão retornou para casa em função da pandemia, como fechou tudo, né, a faculdade, as aulas, tudo. Ele retornou para casa, veio para morar inicialmente com meu pai, não deu muito certo, voltou para ficar com a minha mãe. Meus pais são separados, moram todos muito próximos, né? Nós da família moramos todos muito próximos, aqui praticamente no mesmo bairro. Então foi morar com a minha mãe e assim ele permaneceu. Só que o que acontece? Meu irmão voltou diferente. Ele voltou diferente, ele sempre foi muito reservado. Mas ele voltou diferente, ele voltou desconfiado, ele voltou assim, reservadíssimo, em excesso. Ele estava com uma sensação de perseguição, não sabemos se em função da pandemia, ele estava com medo de tudo, assim, criou um certo pânico de estar entre muitas pessoas, né, em época de estar usando máscara, por conta do Covid, ele usava 3 máscaras, mais a face shield, de tanto medo por proteção, né, essas coisas. Ele tinha muito medo pela minha mãe, sempre tentou proteger muito ela. E assim, a gente foi notando que realmente ele estava muito diferente, falava umas coisas às vezes desconexas sobre estar sendo perseguido, essas coisas. A gente vai relevando até o momento em que a gente começa a ficar preocupado. Passou-se acho que um ano, ele fala, muitas coisas eu acho que ficou entre ele e a minha mãe em casa, a gente não sabia de tudo. Quando ele decidiu retornar para a faculdade, que foi quando foi liberado, ele conseguiu o acesso novamente à moradia de alunos, né? Ele retornou, só que ele tinha dito que abriu um processo contra algumas pessoas que estavam perseguindo ele. E começou a falar com a minha mãe que essas pessoas seriam intimadas e essas coisas. E a gente começou a ficar assustado, porque ele enchia muito a minha mãe com isso. E ela começou a ficar muito preocupada. Então, a gente decidiu tomar a frente da coisa para entender o que estava acontecendo. Quando a gente tomou a frente, eu conversei com ele, ele falou assim para mim que eu não me preocupasse, que ele estava bem, que ele só queria resolver esse negócio desse processo, que as pessoas que estavam envolvidas responderiam judicialmente e pronto, que ia todo mundo ficar em paz, que ele não ia mais perturbar o juízo de ninguém. Ele só queria que deixasse ele em paz. Aí, inicialmente, conversava muito com ele, só que um dia eu falei, estão me ameaçando. Me mandaram uns áudios me ameaçando. Eu falei assim, você consegue me enviar esses áudios? Ele falou assim, consigo. Quando ele me enviou os áudios, aí foi quando eu me assustei,
porque eu não ouvi nada nos áudios. Os áudios eram vazios. E eram áudios longos, de 2 minutos cada áudio. Então, aí compartilhei com os meus irmãos, né, no grupo da família, da qual ele não fazia parte. Falei, gente, pelo amor de Deus. Eu até pensei que era problema de surdez minha. Eu falei assim, alguém coloca aí no volume máximo, vê se vocês escutam alguma coisa. Ninguém ouviu nada. Desse momento em diante, a gente se preocupou realmente. Conversei com ele, falei assim, vamos no médico? Vou te levar no médico. Aí, pronto. Ele ficou nervoso, mas ele sempre foi muito inteligente para conversar. Então, ele falou assim, fica tranquila, tá tudo bem. E se você continuar insistindo nisso, eu vou te bloquear. Falou assim pra mim, eu vou te bloquear e aí que eu só quero que isso acabe. Falou pra mim, eu só quero que isso acabe. Não se preocupe, terminando esse processo, vou deixar a mãe em paz, vocês vão ficar em paz. E vai todo mundo seguir sua vida. Aí nisso a gente já estava planejado, tinha planejado com a minha irmã, da gente poder estar indo lá na faculdade, como eu e ela éramos as pessoas que, de certa forma, ele dava um pouquinho mais de abertura, a gente falou assim, vamos lá, a gente leva ele, vamos tentar levar ele no médico, para ver o que está acontecendo, porque, assim, não podia estar normal, alguma coisa estava acontecendo, alguma coisa estava perturbando muito a mente dele, né, e assim, infelizmente, aconteceu que não fomos. Falei assim, não, vamos deixar ele assim, ele tá muito nervoso, ele não tá querendo, então vamos dar um tempo para ele. Nesse meio tempo de dar um tempo foi quando tudo aconteceu. Foi numa tardezinha, era umas 6 horas da tarde, eu recebi a ligação da vizinha da minha mãe, falando que a minha mãe estava passando mal, porque tinha ido uns policiais na casa dela, para dizer que meu irmão tinha feito alguma coisa contra ele mesmo, e que ele tinha deixado uma carta para um amigo. Aí eu falei, mas o que ele fez? Ela falou assim, a gente não sabe explicar, Nanda. Até então, pelo que ela falou naquele momento, eu pensei que ele tinha feito alguma coisa contra alguém. A gente jamais imaginou que ele pudesse fazer alguma coisa contra ele mesmo. Como ele estava com essa sensação de perseguição, a gente sempre teve medo que ele fizesse alguma coisa contra alguém. Até aí, aquele desespero, eu falei assim, tô me arrumando e tô descendo. Ah, a Fernanda ligou uma médica também, só que a médica não quis conversar com a sua irmã, com a sua mãe. Pediu para ligar alguém da família. Eu falei, quando eu chegar aí, eu pego o telefone dela e ligo. Ela falou, tá, mas vem logo que a sua mãe tá nervosa. E nisso foi indo todo mundo lá para casa da minha mãe. Quando eu cheguei, falei assim, oi doutora, me chamo Fernanda, sou da área da saúde, você pode falar o que aconteceu com meu irmão? Ela falou, sua mãe está perto? Eu falei assim, não, não está perto, estou sozinha, você pode falar. Aí ela disse assim, ai Fernanda, aconteceu uma tragédia. Eu falei assim, o que ele fez, doutora? O que aconteceu? Ela falou assim, infelizmente, o seu irmão já chegou sem vida aqui no hospital. Aí pronto, é aquela hora que as pernas e perde as forças. Aí ela disse, mas onde ele está? Você está aqui no hospital da USP. Tem alguém que possa vir com você? Eu falei, tem. Ela falou assim, então venha, traga algum documento dele, que vocês conseguirem, e venham. Aí eu falei, mas o que foi que ele fez? Nesse meio tempo, ela me contou a forma, né? Que ele tirou a vida, não vou falar aqui, porque talvez seja um pouco desnecessário. Sim. Aí dá aquele choque, aí você fala, meu Deus do céu. Eu falei assim, doutora, mas não teve nem chance, assim, de nada? Ela falou assim, não teve. E eu falei, ai, meu Deus do céu, como é que você vai contar isso para sua mãe, para o seu pai, né? E isso ficou a cargo da minha irmã mais nova, coitada, de dar essa notícia para eles, enquanto a gente correu pro hospital para resolver tudo. Enfim, resolvemos tudo que tivemos que resolver. No dia seguinte foi o velório. Durante esse velório, aí a gente começou a descobrir coisas, né? Alguns alunos da faculdade estiveram presentes. Aí
a gente foi entender muito do que estava acontecendo com meu irmão. Infelizmente, meu irmão foi vítima de bullying, né, por parte de alunos, de professores, por ser negro, por ser pobre, por ser da periferia. É muito difícil ser aceito nesse ambiente, apesar de ser uma faculdade que foi feita para gente, né? Que era para ser nossa, mas infelizmente não é assim. Eles não aceitam uma pessoa pobre, preta, ela não pode ser inteligente, ela não tem esse direito, né? Então, assim, o que quer que seja, se ele tivesse alguma predisposição ou não para algum problema psicológico, adoeceram meu irmão lá dentro, infelizmente, e ele guardou tudo sozinho, né? Após isso eu fui descobrindo muita coisa pesada, né? Eu comecei a me envolver muito com as questões do que acontecia dentro da faculdade com ele. Eu fui caçando. Descobri que fazia 3 anos que meu irmão fazia um tratamento psicológico, do qual a gente nem sabia que ele fazia, passava com um psiquiatra, que ele tomava remédio. E eu falei assim, gente, mas como assim meu irmão fazia tratamento psiquiátrico e vocês nunca entraram em contato com ninguém da família? Aí me passaram que o serviço social passou para mim que, segundo eles, o meu irmão era sozinho, que ele não tinha família. Aí eu falei, como assim, gente? Meu irmão não era filho de chocadeira. Não tinha como. Vocês aqui, um aluno para se matricular numa faculdade, ainda mais nessa, precisa de documentos. Vocês têm uma unidade de polícia aqui dentro. Qualquer documento que vocês pegassem dele aqui, puxariam o nome dos pais. Vocês chegariam. Na hora que ele morreu, vocês chegaram fácil até na casa dele. Entendeu? Na casa da minha mãe. Bateram em todas as portas. Então, assim, como que para salvar a vida dele, para ajudar, para que a gente pudesse se inteirar do que estava acontecendo, ninguém fez nada. E foi isso, a gente não foi procurado, mas, assim, ele sofreu muito. Ele sofreu calado e foi muito doído. Então fui me envolvendo, eu fui caçando, fui conversando com vários alunos. Quando eu fui ver, o meu WhatsApp estava dominado, só de alunos da faculdade, e eles iam me mandando mensagens, eles iam me mandando denúncias, eles iam me mandando vídeos, e eu lembro de uma vez que a minha irmã falou assim para mim, para de se envolver com isso, para, você está se envolvendo demais com isso. E realmente eu acho que eu fui no extremo, né? Porque você descobre coisas horrorosas. Lá tem muita gente doente. E eu fui me envolvendo a tal ponto que eu não percebi o quanto que isso foi mexendo comigo. Né? E, assim, acaba. O que eu posso falar para vocês do que é uma família enlutada pós-suicídio, pós um suicídio, é que é dor, é muita dor, é uma dor que não passa nunca, 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 nunca. É uma culpa que, por mais que todo mundo fale, você não tem culpa, mas é tão difícil de tirar essa culpa de você. E eu luto todos os dias. Hoje eu luto contra a depressão, síndrome do pânico, ansiedade. Meu pai voltou para o alcoolismo, porque ele também não se perdoa pelo falecimento do meu irmão. Então, assim, cada pessoa da família foi lidando de um jeito. Cada um foi mergulhando na sua dor de uma forma. E eu passei por tudo. Hoje faço acompanhamento psiquiátrico, psicológico, abandonei, porque você vai procurando pessoas que você se identifique, né? Então eu ainda estou nessa busca de achar alguém que eu me identifique, que eu ache que essa é a pessoa certa para que possa me ajudar a sair desse lamaçal todo que eu tô. E respinga em tudo, respinga nos meus filhos, respinga no meu casamento, respinga nas minhas
amizades, no meu serviço, que é no meu local de trabalho, né? Já tive que ficar alguns dias em casa porque você não suporta o trabalho. Eu trabalho numa unidade onde eu me envolvo muito com os meus pacientes e a cada hora que eu perco um paciente, para mim é estar perdendo meu irmão de novo. Então, assim, dói muito, dói muito, dói muito, dói muito. E é muito complicado, porque eu penso assim, como é que pode uma pessoa que eu tenho 12 anos, deixa eu ver, 15, acho que 15 anos na área da enfermagem. Eu posso te falar, né, de N vidas, muitas vidas que eu já ajudei a salvar, que eu nem sei quem são mais. Mas como é que pode uma pessoa que salvou tantas vidas não ter conseguido salvar a vida do meu irmão? Não consegui. Então, assim, isso dói tanto, porque eu lembro do choro da minha mãe, do desespero dela. Então, te consome. É uma dor que consome você, assim, dia após dia, hora após hora. E se você não se apegar a um mínimo que seja de esperança de vida, você vai junto, você vai junto. Porque não tem, você não vê salvação. Você fala assim, cara, o que eu estou fazendo nesse mundo também? Porque se eu não pude salvar uma vida que era tão importante para ela, o que eu estou fazendo aqui? Aí você pensa, tá, Fernanda, mas você tem seus filhos, mas a coisa é tão profunda que te cega, ao ponto de, infelizmente, uma hora você não enxergar nem que você tem seus filhos. Tinha hora no meio da minha dor que eu só pensava, eu queria ver ele, eu queria encontrar com ele e pedir perdão. Eu queria entender o que foi que aconteceu. Eu busquei inúmeras pessoas. Mas no fundo eu sempre quis encontrar ele. Eu queria que ele me dissesse o que foi que aconteceu. O que foi que aconteceu. O porquê que ele fez isso. O que faltou. Entender ele que fizer. Ele não estava sozinho, que ele poderia ter dito que eu teria ajudado a minha família, meus irmãos, a gente teria se ajudado como a gente sempre fez. Por que ele não procurou ajuda? Entendeu? Por que ele não buscou? Por que ele guardou toda essa dor sozinho? E, e, e tudo que você escuta é: a culpa não é sua, a culpa não é sua, a culpa não é sua. Mas como é difícil. E dentro de mim, lá no fundo, Vânia, eu sei que a culpa não é minha. Mas alguma coisa que me sabota e parece que me cega às vezes. E eu fico, meu Deus, foi que eu errei, por que eu não fui lá? Então, assim, cara, para quem quer que seja, que tenha algum tipo de pensamento ruim, pensamento de que não tá valendo a pena viver, de que tá difícil, de que não tem ninguém que te ame, sempre tem, sempre tem. Gente, vale muito a pena viver, vale muito a pena viver. É preciso viver, é preciso falar sobre isso e é preciso que vocês falem para os seus familiares, para os seus amigos, para quem quer que seja, para os seus filhos, para o seu marido, para a sua esposa, para os seus irmãos. Falem quantas pessoas são importantes, porque é tão ruim. Hoje, no meu entendimento espiritual, eu sei que ele sabe. Eu sei que ele sabe o quanto ele é importante para mim, para minha mãe, para os meus irmãos. Mas eu queria que ele tivesse partido sabendo disso em vida. Eu queria ter dito para ele o quanto ele era importante. Eu queria estar com a minha consciência de que eu fiz alguma coisa, de que eu tentei fazer alguma coisa. Agora eu venho aprendendo muito
sobre tudo que aconteceu com ele. Eu venho entendendo bastante. E eu participei de um documentário recentemente que está no Globoplay, e a, a psicóloga fala uma frase que realmente é real. Ela fala bem assim: a verdade vai com aquele que faleceu. E a verdade se foi com meu irmão. O que quer que seja que tenha acontecido com ele, se foi com ele. Isso, quanto a isso, ninguém pode fazer. Foi uma decisão única e exclusiva dele. E hoje eu tento respeitar. Eu estou em busca dessa evolução para respeitar a decisão de tirar essa dor que ele queria tirar dele. Mas não é fácil, né? O suicídio, ele cai como um tsunami, um furacão na família. E é muito difícil de recuperar. É muito difícil. É tijolinho, tijolinho por tijolinho, sabe? Tem dia que você tá muito forte, tem dia que você não tá tão forte assim, mas eu tô nesse processo de cura do meu luto. Acho que a dor vai ser talvez para sempre. Eu só quero aprender a diminuir essa dor, a aceitar a decisão dele, a entender que a decisão que ele tomou foi a decisão que ele tomou, e um dia, na hora certa, onde quer que seja, eu vou poder encontrar ele. Mas tudo no tempo de Deus. Talvez tenha sido o tempo dele, por decisão dele, mas foi o tempo dele. Não quer dizer que seja o meu, né? Então, pelos meus filhos, pela minha família, estou aqui lutando ainda. Eu sei que não é fácil, eu sei que é muito difícil, Fê. Você está dando esse relato aqui, mas como a própria psicóloga do próprio documentário, ela fala que precisa ser falado, precisa ser externado, para que as pessoas entendam o que é o luto, para que elas possam sentir o luto, né? Esse vazio que vocês sentem, que a família sente, é o mesmo vazio, talvez, que ele sentiu. Não que ele não sentisse que vocês o amassem. Ele sabia, porque as pessoas, quando cometem o suicídio, elas sabem de todo o amor da família por eles. Eles sabem, mas a dor que eles sentem é muito maior do que esse amor, infelizmente. Ele ainda que buscou ajuda, ele ainda que foi atrás. Mas o momento, eu acho que da pandemia foi muito pior para muitas pessoas, porque se viu sozinho, sem amigo, né? Mesmo com a família, ainda assim estava sozinho, porque não podia sair, não podia fazer nada, não podia fazer o que gosta, todo mundo se isolou, cada um dentro de si. E nesse momento foi um momento para muita gente muito difícil, porque nós não estávamos acostumados a estar presente em nós. Nós fomos obrigados a estar presente em nós, porque você não poderia estar com outro a não ser que fosse da sua família que morasse com você. Se não fosse assim, você não via ninguém, você não falava com ninguém. Nós ainda queríamos trabalhar, né? Nós tínhamos que sair de casa porque nós precisávamos trabalhar, por ser da área da saúde, ser, como dizem por aí, a linha de frente. Mas essa linha de frente hoje está sofrendo.
essa linha de frente hoje está doente, né? Uhum. E eu, fazendo a pesquisa referente às pessoas, à família enlutada, tudo, né? Eu fui atrás da psicóloga mesmo, que trabalha com isso. Ela escreveu um livro, vários livros, né? Ela tem até uma associação, eu até anotei, é a psicóloga Karina Okajima Fukumitsu, né? Ela, nossa, eu fiquei encantada pelo trabalho dela, assim, não, eu não conhecia o trabalho dela, né? Eu sou sincera em dizer que eu não conhecia esse lado. Ela criou a associação Se Tem Vida, Tem Jeito, o nome da associação. E a história dela é muito bonita, porque ela é suicidologista, né? Ela trabalha com pessoas, ela estudou o suicídio. Ela estudou, mas por que ela estudou o suicídio? Porque ela viveu isso na pele, É. né? Ela viveu isso na pele, então ela sabe com propriedade do que ela está falando. Por isso eu convido quem está aqui, quem vai assistir, vai lá no YouTube, procura Fukumitsu, Karina Okajima Fukumitsu. Ela tem vários vídeos lá explicando, várias palestras, muita coisa para as pessoas que estão em luto. E eu estava olhando, Fê, a Organização Mundial da Saúde hoje, ela fala que o ato de suicídio deixa rastros profundos que envolve entre 5 a 6 pessoas no seu interno. Quer dizer, isso, família, isso falando da família, pelo menos umas 5 a 6 pessoas. Né? Agora, quando não. Isso quando é dentro de casa. Quando é fora de casa, envolve muito mais pessoas. Né? Tem uma pesquisa da organização americana, eu não sei falar inglês, então nem vou falar o nome, depois as pessoas podem procurar. Ela traz um número que eu achei assim muito impactante. 100, quer dizer, traz um número mais impressionante, que 115 impactos. Quer dizer, quando a pessoa comete o suicídio, impacta 115 pessoas. E dessas 53 pessoas que foram a pesquisa que eles fizeram, dessas 56 pessoas afirmam que a vida foi interrompida por um curto período. Outras 11 pessoas relataram que o ato teve um efeito desastroso em sua existência. Quer dizer, dentro da pesquisa deles, 115 pessoas que eles pesquisaram, 53 tiveram um impacto, mas não muito forte, né? Que eles afirmam que a vida foi interrompida por um curto período, e 11 pessoas realmente falam que foi super impactada, que atrapalharam na sua existência. Então, olhando para esses números, são números altos. Né? Quantas pessoas, quando um comete o suicídio, quantas pessoas são impactadas? Quantas pessoas é envolvida? Né? Porque existe aquela pessoa que encontrou, existe o médico, existe o enfermeiro, existe a família, inúmeras pessoas. Né? E existe locais que pode ser de ajuda para elas, que tem o CVV hoje, 188, que ajuda. Existem grupos de pessoas que auxiliam no momento do seu desespero, no momento que você fala, eu não sei mais o que fazer da vida, né?
existe conversas, né? Existe pessoas. Por isso que eu falo, conversem, gente. Falem, sabe? Procurem É, ajuda. Porque enquanto a gente está guardando, aquilo está corroendo a gente por dentro. você está morrendo de dentro para fora, né? Quando Exatamente. estoura, infelizmente, pode ser tarde. Pode ser Sim, sim. tarde. Muitas vezes você está ali sendo consumido, exatamente o que você falou, sendo corroído por dentro e ninguém nem percebe, né? Não, Ninguém nem sabe. não. Eu, por exemplo, eu jamais imaginei que meu irmão passasse por qualquer coisa desse tipo. Qualquer coisa. Ele sempre foi muito cheio dele, muito altivo. Quando é que eu Uhum, ia imaginar que uma pessoa que se impunha, que sabia conversar, que sabia se pronunciar muito bem, estivesse sendo corroído por dentro a ponto do desespero levar ele a fazer tal coisa contra ele mesmo? Nunca, sim. nunca na minha vida. A Psy Marcela Jamais. fala que uma palavra e um acolhimento pode salvar vidas. É isso. O Pode. ouvir o outro, acolher o outro, sabe? Não importa se você conhece ou não conhece, gente, só escuta, né? Às vezes até você está passando por aquele momento, mas só de você escutar o outro, você já começa a pensar, meu Deus, olha a situação, não que a dor do outro seja maior que a sua, ou que a sua dor seja maior que a do outro, né? Porque cada um sabe da sua dor, cada um sabe onde aquilo está doendo em você. Não adianta eu falar para você, nossa, a minha dor é maior que a sua. Não É. existe isso. Não tem como mensurar a dor do outro, né? Não, Não tem. não. Quando as pessoas falam, eu usava também muito essa palavra, mas hoje eu evito mais de usar. Empatia. Por quê? Não adianta eu ter empatia por você, porque eu não sei o tamanho da sua dor. Para a gente ter empatia pelo outro e se colocar no lugar do outro, eu preciso sentir o que o outro está sentindo. Eu não vou conseguir sentir. Eu vou conseguir olhar, eu vou conseguir ouvir, mas sentir é muito difícil. Porque eu não sei, não, como você falou, a gente não consegue mensurar isso. Agora, como que eu vou falar para você? Ai, nossa, eu tô sendo muito. Tô te acolhendo, mas eu tô te acolhendo de uma forma que eu não tô sentindo. Não, gente. Assim, o acolher é ouvir, é dar um abraço, é estar do lado. Você não precisa chorar junto com a pessoa, mas basta estar do lado e dizer: eu estou aqui. É verdade. E faz toda a diferença, viu? Toda a diferença. Porque muitas vezes, para as pessoas que sabem que eu tenho depressão hoje em dia, muitas vezes as pessoas perguntam: e aí, como você tá? Para a gente não incomodar ou não se sentir um peso, não vou falar por todos, porque eu acho que talvez seja assim com todos. Eu me sinto assim. Então, eu prefiro falar: tô bem. Nossa, tô melhor. Tô melhor. Não, tá tudo bem. E muitas vezes não é. Mas só que eu não quero parecer aquela, sabe, a chatona que nunca melhora, ou nem sei se aquela pessoa quer ouvir o que eu tenho para falar, ou se eu quero falar o que eu tô sentindo, se eu quero guardar aqui para mim. Entendeu? Então, assim, às vezes a impressão que dá é que a gente não quer falar nada, só quer que a pessoa perceba, que alguém olhe e fala assim: não importa, não interessa, o que quer que seja, eu tô aqui. E assim, não importa quantas pessoas vão ver isso depois, eu posso falar que você fez isso por mim, né? Foi muito difícil aquele dia, você sabe, eu tava tão desesperada. Uhum. E você, eu nem sei de onde foi que você surgiu, Vanessa. Não sei. Eu só sei que você apareceu assim na minha frente, que eu tava tão, sei lá,
não sei, tá tudo nublado. Eu fui no banheiro assim desesperada, que a minha enfermeira olhou para mim e falou assim: vai lavar o rosto, vai lavar o rosto e daqui a pouco a gente conversa. Eu voltei assim, tentando me recompor com aquele negócio assim engasgado e do nada você surgiu na minha frente. Você me disse a única coisa que eu lembro de você me dizer: eu não sei o que está acontecendo com você, mas você não está sozinho. Posso te dar um abraço? Eu falei assim: nossa, obrigada. Então, assim, cara, faz toda uma diferença, porque tem hora que você não quer falar. Você não precisa falar o que está acontecendo aqui com você, você só quer alguém que segura a tua mão por 2 segundinhos que seja e fala assim: o que é que está acontecendo aí? Eu tô aqui com você e eu vou respirar com você. Eu vou respirar com você e a gente vai passar por isso aqui junto. Agora, na hora que você quiser falar, você fala. Mas nesse momento eu tô aqui com você. E você fez isso. E eu falei assim, gente, como pode? E a gente já tá o quê? 2 anos trabalhando ali, que eu te conheço Sim. ali. Sabe, a gente se cruzando a todo momento naqueles corredores do Uhum. hospital. E eu nunca, nunca na minha vida imaginaria de qualquer segundo, um segundo sequer em olhar assim e falar: ai, Vanessa, hoje eu tô assim, assim, assado. Nunca, até porque até então a gente não tinha essa intimidade para que eu Sim. pudesse falar sobre o que estava acontecendo comigo. E eu achei fantástico esse resgate que você veio, sabe? Do nada, você simplesmente olhou e falou assim: eu não sei o que está acontecendo com você, mas eu tô aqui, posso te dar um abraço. Eu só lembro de você ter dito isso. Nossa Senhora, foi um alívio tão grande, me fez tão bem, mas tão bem que eu falei: gente, eu não vou largar essa menina nunca mais. Então, assim, faz toda uma diferença, gente. Faz toda uma diferença. Como faz bem para a alma você ter alguém que só segure a sua mão às vezes e que espere do seu ladinho assim a tempestade passar, sabe? Aquela chuva passar e Uhum. depois você só respire mais aliviada, em que você não precise talvez vomitar, né, em cima daquela pessoa tudo de ruim que está engasgado aqui em você. Você só quer respirar Uhum. um pouquinho, segurando a mão de alguém, né? Exatamente. Então faz muita diferença você ter alguém que te olhe com esse olhar, com esse olhar E sem julgamento. assim que você falou, sem julgamento de nada. Não importa o que Uhum. você fez, não importa o que você falou, não importa. Eu tô aqui com você. Por depois a gente resolve. Mas nesse momento, que era aquele momento ali de crise que eu tava ceguinha. Ali eu não sabia, sinceramente, eu não sei nem o. Acho que eu perdi o fio da meada ali todinho. Então, na hora que ela falou assim pra Uhum. mim, dá uma lavadinha no rosto e volta, eu voltei sem enxergar nada. É. Tava toda perdida. Eu, assim, eu tenho uma percepção das pessoas, né? Eu não posso, não sei se eu posso dizer que eu sinto, eu não sei explicar. Eu não sei explicar. Porém, quando eu olho para a pessoa e sinto que eu preciso falar, eu sinto que eu preciso abraçar, eu faço, eu faço. Porque às vezes é aquele momento que eu sei que eu vou conseguir, não é salvar, é o que essa psicóloga falou e eu achei muito lindo isso. Não é salvar as pessoas, é ser um guardião daquela vida, daquela pessoa. Porque é guardar a vida daquela pessoa, porque é nesse momento que a pessoa se encontra perdida que ela pode cometer um suicídio. É É verdade. naquele momento que aqueles pensamentos negativos, que aqueles momentos que, que parece que tem um monte de vozes ali dentro da sua cabeça e realmente são aquelas vozes que a sua mente faz com que aquilo vá trabalhando dentro da sua mente de uma forma constantemente, que não cessa, que não para. Então, se tem alguém que consegue ter esse olhar e falar, calma, eu estou aqui, a pessoa já começa.
a respirar, a dar um respiro. Porque o que nos mantém vivos é justamente o respirar, que é o nosso sopro da vida. Porque a gente, sem respirar, nossos órgãos param. Todo mundo sabe disso. É verdade. Então, por isso que hoje eu estou trazendo, já iniciei com uma enfermeira que trabalhou comigo, referente ao burnout. Trouxe uma pessoa que tentou o suicídio. Hoje eu estou trazendo você, sabe? Eu vou dar continuidade a isso, porque, olha só, vou te falar uma coisa, para você ver como é que é. A live que eu fiz anteriormente deu um número X de pessoas super legal no momento da live. Mas por quê? É bom saber da vida do outro, né? As pessoas são curiosas. Eu coloquei o título, Como fica a família após o suicídio? Está eu e você nessa live. As pessoas não querem saber como fica. Quer cuidar da vida do outro. Quer entender o que foi que aconteceu, o que que aquela pessoa fez, né? O que aconteceu? O que você Exatamente. tentou fazer com a tua vida? Gente, não é esse olhar que nós temos que ter. Não me interessa o que foi que aquela pessoa cometeu, como ela cometeu. Aquilo não me interessa. O que me interessa é o que ela passou ali antes de cometer. O que a gente precisa buscar e não começa ali, começa muito antes. Então a família sofre porque ela não sabe quando iniciou. Ela não sabe, mas uma coisa que eu falo, infelizmente, nós, seres humanos, nos culpamos por não ter olhado, por não ter salvado, não ter percebido. Mas é como você falou, você está tentando aceitar isso. E o aceitar é muito lindo. É o respeito que você tem pelo que aquela pessoa cometeu, sabe? Na constelação familiar, fala-se assim, quando uma pessoa comete suicídio, a família que permanece, a família que fica, ela tem que respeitar, não aceitar. Porque quando a gente aceita, a gente se torna maior do que aquela pessoa. Nós não somos maior do que aquela pessoa. Então, nós temos que ter o respeito. Nós temos que respeitar a pessoa que se suicidou. Por que nós temos que respeitar aquela pessoa que se suicidou? Porque só quem sabe o motivo é ela. Só quem sabe as razões é ela. Fê travou, tá me ouvindo? Fê travou. Realmente, Márcia, é realmente respeitar o livre-arbítrio do outro, né? Nós precisamos respeitar mesmo. Voltou, estava travado. Agora sumiu sua imagem. Nós temos que respeitar mesmo, sabe? O livre-arbítrio do outro, a escolha do outro. Quando se tem um respeito pelo outro, você tem um respeito por si mesmo. Uma vez eu ouvi uma palestra que a pessoa falava assim, eu não vou lembrar o nome agora da pessoa. Fê, tá só a sua foto, tá? Ela falava assim, quando você olha para mim e identifica alguma coisa em mim, é porque isso está em você. Se você me acha bonito, você também está se achando bonito. Se você me acha inteligente, porque você também é inteligente. Sabe? Então, é esse olhar que nós temos que ter. Fê, travou, você consegue voltar?
Então, gente, a família sofre muito. As pessoas ao redor sofrem muito. Existem grupos para famílias enlutadas, para as pessoas de luto. E aqui nós estamos falando do luto, do suicídio, mas o luto, cada luto é vivenciado de uma forma, né? Para quem perdeu seu filho, a mãe sofre de uma forma. Oi. Para quem perdeu o Voltei. filho, a mãe sofre de uma forma. Para quem perdeu o marido, sofre de uma forma. Então, é o sofrimento de cada um, é a dor de cada um, sabe? O luto é cada um vivencia de uma forma, cada um tem sua maneira de externar isso, né? Por isso que eu falo hoje, eu falo para todo mundo, Fê, como eu já falei para você, busque ajuda terapêutica. Se precisar de um medicamento, para que você saia desse momento de crise, utilize. Você não vai utilizar pelo resto da sua vida. Porque Sim. sabe qual é o maior problema do ser humano hoje? É não se conhecer. É não se conhecer como você é. Então, quando acontece uma tragédia muito grande, quando acontece esse tipo de coisa, a gente se perde. E a gente se perde muito. Por isso que nós temos que estar presente em nós, para conseguir estar presente para o outro. É Então, verdade. se você não está presente para você, você não vai conseguir estar presente para o outro. Vai ser só uma carcaça ali, mas você não está entendendo, você não está ouvindo, você não está prestando atenção. É, Então, tem uma frase que o rapaz que você fez a live na segunda, né? Falou uhum, que eu achei muito importante, muito interessante, quando você disse que, ele disse que, às vezes, uma palavra mal colocada, infelizmente, acaba com o dia de uma pessoa e a gente não sabe uhum, as consequências, né, desse, exatamente. dessa palavra mal colocada. Sim, Infelizmente, a gente não sabe, às vezes, por um ato não pensado naquele momento, tudo pode ir do céu ao inferno em poucos segundos. em Vai saber como a segundos. pessoa vai reagir, né? Então, assim, acho que o suicídio em si, ele tem acho que inúmeros fatores, né? Inúmeras causas. Uhum, Venho aprendendo muito sobre isso. Uma delas é que não somente por depressão necessariamente, tem pessoas que infelizmente cometem esse ato por um ato impensado, aquela dor, aquela tristeza daquele momento, uma sim. grande decepção, de uma grande Uhum, desilusão, uhum, né, ou justamente por isso, às vezes por uma palavra impensada. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente tem que procurar dar uma palavra de consolo, a gente tem que tomar muito cuidado com o que fala, né, sim. com brincadeiras, com a forma que a gente fala com as pessoas. Uhum, Para você pode ser uma besteira, mas você pode estar acabando com o dia de uma pessoa por sim. causa de uma coisa infeliz que você fala, né? Verdade. E se falar, porque infelizmente pode acontecer, qualquer um de nós, ninguém tá livre de às vezes falar algo que incomode e que a gente não Uhum, perceba, mas se perceber, cara, seja humilde, peça peço desculpa, desculpa. vá atrás, converse, porque senão aquela pessoa vai ficar remoendo aquilo dentro dela. E Sim. ruim, é muito ruim. Quando eu soube que meu irmão sofria tanta coisa, assim a gente para pensar assim, poxa, meu, mas bullying, só quem sofre é criança, em escola, não. É tudo, é adulto, é adolescente. E Uhum, possivelmente
ele vinha de coisas que já vinha desde criança, né? Então, Sim, né, talvez essa sede, essa vontade de crescer, de ser alguém na vida, de ser alguém melhor, de querer ser melhor que qualquer um na área dele, era essa sede justamente para poder provar para as pessoas que não importa que ele fosse justamente por ser preto, pobre, mas que ele podia sim chegar onde ele quisesse. Mas em algum momento ali, a mente dele sucumbiu. Ele não suportou, né? E sim, eu vi que uma moça falou assim, talvez ele guardou tudo para ele, sim. né? Ele não dividiu, talvez ele não tenha se sentido à vontade de dividir as dores dele com mais alguém e possivelmente ele não dividiu nem com a equipe de psicologia que tratava ele. Eu Uhum. lembro que quando eu conversei com o psicólogo que cuidava dele, ele falou assim, Fernanda, o seu irmão conversava tão bem, que eu acho que até o mais, como ele falou assim, o mais experiente psicólogo seria difícil diagnosticar o seu irmão, porque eu não entrava na minha cabeça. Eu falei assim, doutor, pelo amor de Deus, será que ninguém aqui viu? Ninguém percebeu que meu irmão tinha alguma tendência suicida? Ou, se não fosse suicida, que ele poderia tentar contra a vida de alguém, porque era esse o nosso medo até então. Jamais imaginei que ele faria alguma coisa contra ele mesmo, né? Foi Uhum. assim, ninguém percebeu isso. Aí ele me disse que isso pode acontecer. Ele falou assim, isso pode acontecer, Fernanda. Ele falava muito bem, ele se expressava muito bem. Se ele sentasse aqui comigo, tinha momentos que ele me dava uma aula. Então, não, infelizmente, ele falou infelizmente, não foi diagnosticável, nunca, em momento algum. E nesses momentos de crise que ele tinha, em que ele sucumbia a essas psicoses que ele estava, era o momento que ele sumia. Ele sumia, ele não vinha nos atendimentos, ele só voltava em atendimento quando ele não estava nesses momentos de crise. Ou seja, quando ele estava em baixa, que a mente dele estava totalmente pronta para falar, pronta para ser ouvida, então ele conversava com qualquer psicólogo aqui que atendia ele, psiquiatra, e ninguém identificou nada. Então, assim, para mim isso foi muito complicado. Eu pensava, gente, mas como que ninguém percebeu? Mas é assim. Então, né? Aí a gente começa a pensar. Se ele ia sempre, quando ele estava ok com a mente, porque ele conseguia falar muito bem, quando a gente tem esse tipo de articulação, de fala, de presença, as pessoas não vão perceber, não vão. Mas a partir do momento que a pessoa deixou de ir, tem algo errado. Já dá indício que tem algo errado. Por que que ela só vem nesse momento? Né? As pessoas não vão atrás para saber por que que você não foi na consulta, o que está acontecendo. Porque se ele está no momento de crise e ele não aparece porque ele já sabia a consequência que ia acontecer por ele ser uma pessoa inteligente e ter estudado muito, então ele sabia as consequências que iria sofrer com as medicações que ia falar, talvez quisessem até proibir ele de estudar e era uma coisa que ele não queria, proibir dele dar a aula era uma coisa que ele não queria. Então, ele sabia o momento certo. Então, mas por que que ele só vem nesse momento que ele está falando bem, que ele está conversando bem? Não, tem alguma coisa errada. Vamos olhar para isso, vamos, né, atrás. Porque se eu estou atendendo uma pessoa e a pessoa, de repente, desmarca um, desmarca dois, tem alguma coisa errada. Não, não tá legal. Porque se você vem numa sequência e você tá vendo que tá tendo aquela melhora, que a pessoa tá indo bem, e de repente a pessoa para, não tá bem. Não tá bem. É, uma coisa que eu pude perceber, vai, que infelizmente o, o trato psicológico ali
é muito defasado, sabe? São grandes profissionais, não é à toa que estão ali Sim, dentro, né? Mas sim. é muito defasado, é muito triste. E eu disse isso para o psicólogo, eu falei assim, vocês precisam fazer alguma coisa, porque se vocês não fizerem, outros tantos vão. E assim, eu Sim. não sei em que mundo à parte que eu vivia, que eu não tinha essa noção, nunca procurei saber, nunca procurei me informar realmente do tanto de casos de suicídio que tem ali dentro. E são inúmeros. No mês que Hum, meu irmão faleceu, em questão de 2 meses, foram 3 da mesma, não da mesma turma, mas do mesmo ciclo de ensino. Todos sabe, hum, da mesma hum. equipe de geografia. Então, assim, como pode? O que está acontecendo? Sim, tem Então, assim, não alguns sei agora. quantos anos, é, tem mais de 30 casos de suicídio ali dentro. Isso é muito, é muito sério. Aí você vai conversando com um, com outro, aí você começa a ver coisas, ouvir coisas horrorosas. Eu falo, meu Deus, quem nunca, sabe assim, gente que nunca, quem não cometeu o suicídio está lá tentando. Você conversa com um aluno no outro, eu já tentei 2 vezes. Meu Deus, você fica assim, gente, é assustador, é assustador, é assustador. Isso porque você está falando da USP, né? Imagine em outros locais, em outros lugares, né? Estamos falando de uma USP, Universidade de São Paulo, super renomada, sabe? Que traz ótimos profissionais para a vida, que é uma, pelo perdão da palavra, é uma puta de uma faculdade, uma puta de uma escola de vida. Que qualquer família assim, de origem humilde fala, nossa, eu me senti muito orgulho, né? De falar assim, caraca, meu irmão tá lá na USP, né? É, Muito orgulho. O sim, cara é muito estudioso, não é qualquer um que entra ali. Não é sim. qualquer um. É muito difícil entrar. E ele entrou, ele passou. E tava lá, meu irmão tinha um amor gigante pelo aquele lugar. Pelo menos era o que eu achava. Agora, se ele não tinha, infelizmente é aquilo que eu volto a te falar. Qualquer coisa que seja a verdade foi embora com ele. É. É, sabe uma coisa que uma vez aconteceu comigo? Eu tinha uma esperança, eu idealizava uma coisa muito linda, de uma coisa que eu queria, era tudo muito belo. Eu idealizava aquilo que seria o máximo, que, não sei, que quando eu chegasse lá ia ser. Só que aí, quando eu cheguei àquilo que eu queria, que eu idealizei, não foi nada daquilo que eu esperava. Isso é uma decepção muito grande. Então, você imagine, ele que sonhava entrar nesta faculdade, Universidade de São Paulo, sabe? Que são poucos que conseguem, porque tem gente que estuda anos um cursinho para entrar lá. Né? E ele conseguiu, ele estudou, mas imagine a decepção que foi para ele em alguns aspectos que ele achava que não seria. Não, agora eu vou ser acolhido, porque é uma universidade para nós. Não, Exatamente. não é bem assim que funciona, né? A gente sabe Não, não disso. foi. É como eu volto a falar, né? Independente de qualquer predisposição, a gente nunca teve nenhum diagnóstico, nenhum laudo, nada que dissesse que meu irmão tivesse alguma patologia psicológica. Nada, 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 nada. Né? Ele sempre foi muito arteiro quando criança, chegando na fase da adolescência, realmente ele se encheu de uma inteligência assim que fora do normal. Se interessou Uhum. pelos estudos e foi sozinho, em busca dele mesmo, correu atrás, em busca de cursinho, sempre ele sozinho foi muito esforçado para essa parte. Mas, assim, jamais, jamais tivemos algum laudo ou nada que dissesse assim, poxa, seu irmão ou dona Jo, seu filho tem isso, isso, isso. Nunca tivemos um laudo de nada. Então, assim, Uhum. até que se prove o contrário, posso falar para você que meu irmão entrou de um jeito naquela faculdade e me devolveram ele de outro.
infelizmente me devolveram ele morto, né? Porque assim, ali foi o túmulo dele, né? Nossa, é muito difícil. Eu tava vendo, e provavelmente você deve ter escutado algumas dessas frases que as pessoas têm mania de falar para quem está em luto, né? E eu achei assim de uma coisa horrorosa. Mas tipo, as pessoas falam assim, logo você supera, foi melhor assim, ele ou ela está no melhor lugar, você é forte e vai superar, você não pode ficar assim, sabe? Essas são falas que a gente nunca deve falar para uma pessoa enlutada. Porque fortes somos sim, para correr atrás do nosso trabalho, para trazer um alimento para dentro de casa, para enfrentar um sol, uma chuva, a gente é muito forte. Mas a partir do momento que acontece uma morte, um acidente, isso tudo cai por terra, gente. Ninguém é forte bastante para aguentar uma coisa dessa. Por isso que precisa de ajuda, precisa de auxílio, né? Como é que eu vou falar para uma pessoa, ai, foi melhor assim? Como é que foi melhor assim? Não foi melhor assim, ninguém sabe. Se para ele foi bom também. Não, não foi bom. Você acha que a pessoa que cometeu suicídio, ela queria cometer o suicídio? Não, ela queria só se livrar da dor. Ela queria somente se livrar da dor. Ela não queria tirar a vida dela. Então, as pessoas têm que pensar melhor. Por isso que quando você falou é, que o Tiago, na outra live, tinha falado que tomar cuidado com as suas palavras, é por isso, é por essas frases aqui que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Ixi, muita besteira. Logo que meu irmão faleceu, a gente cheguei a escutar inúmeras vezes que muitas das coisas que porque ele não tinha Deus no coração, ou porque quem comete suicídio não vai para o céu, que meu irmão devia estar penando no inferno, sabe? Várias dessas coisas. Eu com depressão agora, quantas vezes eu já não escutei que isso é falta de Deus, e que Gente, eu sempre procuro dizer assim, que eu acho que eu nunca tive tão conectada com Deus como eu tô agora. Nunca. E com a certeza única do quanto ele está presente. E assim, de uns tempos para cá, principalmente do dia que você me deu a mão e umas outras pessoas também, foi quando eu me conectei mais ainda com ele, porque eu comecei a cuidar da minha parte psicológica, só que foquei na parte de medicamento, com o psiquiatra, com a psicóloga, mas eu esqueci um pouco da minha parte espiritual. E acho que elas têm que andar lado a lado, né? sim. Precisa estarem lado a lado. Eu esqueci da minha parte espiritual, enfraqueci. Logo no início, eu fui em tudo. Meu marido me deu a mão e a gente foi em tudo. O único lugar que a gente só não foi parar foi lá no Edir Macedo, porque aonde liberaram pra gente ir, a gente foi. E fomos muito bem recebidos. Mas assim, eu fui por ir. O que eu estava indo buscar? Eu estava querendo ir buscar uma resposta do porquê que meu irmão fez aquilo. Sabe, eu só queria ouvir isso. O que aconteceu? Eu queria ouvir o porquê que meu irmão fez aquilo. Eu queria saber se meu irmão me perdoava. Eu não fui para cuidar de mim, para cuidar do meu eu, para pensar em mim. E hoje eu entendo o que quer que seja que aconteceu, já foi. O meu irmão já não está mais nesse plano espiritual agora. Ele está em outro lugar e tenho muita fé que ele está sendo bem cuidado. Agora eu tenho que pensar em mim, Sim. porque quem está aqui viva agora sou eu. Então eu não posso me descuidar, porque se eu me descuido, infelizmente eu vou pelo mesmo caminho, entendeu? Exatamente. E vai, Vanessa, vai. Se a gente, por um segundo, se a gente não, sabe, é coisa de momento. Sim. Não
A sei se a pessoa probabilidade da necessariamente família. se exatamente aquele negócio que tem uma frase também que se fala lá, né, na parte do documentário que diz assim, não quer dizer que a pessoa queira tirar a vida. E não sei te dizer se em algum momento eu falei assim, eu quero tirar a minha vida. Não sei. Mas eu posso te Uhum. falar que em vários momentos eu quis parar de sofrer. Eu quis ir em busca das respostas que eu queria para mim já, naquele momento. Assim, Deus, eu preciso das minhas respostas, eu preciso encontrar o meu irmão. E para mim encontrar o meu irmão, a única maneira é essa, na minha cabeça, que estava bem Uhum. perturbada até então. Então, assim, o que é isso, senão uma pessoa que também quer morrer, de certa Sim, forma? É sim. isso. E quando as pessoas falam assim, você tem que. A pessoa, quando ela vai cometer ou comete o suicídio, ela, em nenhum momento ela fala, eu vou me matar. Ela não fala isso. Ela dá sinais de outras formas. É muito difícil de você entender. Mas ela dá sinais de outras formas. E uma delas eu percebi, que é quando você fala que você quer dormir e não acordar mais. E eu cansei de falar isso. Inúmeras vezes eu falei, eu queria dormir e não acordar mais. Naquele dia, foi isso que eu disse para a enfermeira. Eu falei assim para ela que a gente abre aquela Pix de medicamento para pegar Uhum. os medicamentos controlados do paciente. Eu falei assim para ela, nossa, tem hora que eu abro aquela Pix para pegar um medicamento controlado para o paciente, eu já me vi inúmeras vezes pegando assim, quando a gente conta para pegar um comprimido para um paciente, eu vou pegar todos aqueles outros que ficaram, vou lá no banheiro, vou tomar todos, quietinha lá, quietinha, e vou dormir. Na hora que eu falei isso, eu vi o susto dela, o espanto. Aí ela Uhum. falou, Fê, pelo amor de Deus, vem aqui. Aí fui, chorei, 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 chorei. Ela me abraçou, ela falou assim, agora vai lá no banheiro e lava o rosto. Foi quando eu voltei que eu te encontrei. Depois que eu fui ter a noção do que foi que eu tinha falado, eu falei, meu Deus, olha só. E você não percebe, porque Não, você só quer acabar com aquela dor ali, com aquela coisa que tá te consumindo. Aí sim. fala assim, poxa, mas você não pensa nos seus filhos? Naquele momento, não. Você não pensa em nada. Eu falei tudo aquilo, mas em nenhum momento nenhum dos meus filhos passou pela minha cabeça, porque eu só queria dormir e que ninguém me acordasse, ninguém me incomodasse, não queria falar com ninguém, queria ficar no escuro. Quantas vezes aqui na minha casa eu fechava tudo, quero tudo escuro, não quero ouvir ninguém, não quero falar com ninguém. Olho para o celular, vi as notificações chegando de mensagem, de ligação, disso, daquilo, não respondia ninguém, porque eu não quero falar com ninguém, não queria ouvir ninguém, não queria saber de nada. Eu só queria ficar quieta no escuro, dormir, queria dormir. Se eu ia acordar ou não, não sei te dizer. Mas o que me importava era dormir, queria dormir. Porque a pessoa, quando tá assim, ela quer dormir para não pensar, para não sentir aquela dor, para não sentir aquela agonia, aquele aperto. Então, realmente não vai pensar na família, não vai pensar em ninguém, não vai pensar em nada. Ela só quer te acabar com aquele momento. E por isso que nesse momento, quando encontra alguém que possa olhar sem julgamento para as suas escolhas, para o que você disse, para o que você está pensando naquele momento, é de grande ajuda, de grande valia. Muita, Às muita. vezes as pessoas até olham, mas tem medo de chegar. Não tenha medo de chegar, não, gente. Você só perguntar para a pessoa, tá tudo bem? Precisa de alguma coisa? Se a pessoa falar não, você fala, tudo bem, mas se precisar, eu estou aqui. Mas não dê as costas para essas pessoas. Né? Porque a gente vê muita negligência nessa parte. Aí se ela tá falando que tá É. tudo bem, então tá tudo bem. Mas não, gente, não tá tudo bem. É nosso automático falar que está tudo bem. Por mais ruim que nós estejamos. É o que você falou. Às vezes as pessoas perguntam, e aí, Fê, como é que você tá? Você tá bem? Ah, estou bem, graças a Deus. Mas a gente sabe que não tá. No olhar, quem consegue ver, olhar, perceber aquela atitude, aquela maneira, sabe que a pessoa não está bem. Sabe que a pessoa não está bem.
É verdade. Então vamos ser mais. É que eu não gosto de usar essa palavra empático, sabe? Porque eu acho que é muito empatia. Como é que eu vou ter empatia por uma pessoa que eu. É difícil, eu acho muito difícil falar isso, sabe? Olha, uma amiga minha está falando aqui, muito medo desse tema. Precisamos falar bastante sobre isso e está nos dando os parabéns por essa live. Realmente as pessoas têm medo de falar, as pessoas têm medo de dizer que está sofrendo, que também tem depressão, que também tem dores, que também sofre. Não, gente, não tenha medo. Não tenha medo de procurar ajuda. Eu trouxe a Fê aqui justamente para mostrar para vocês que a família sofre muito. Olha quantas coisas aconteceram e os pensamentos que passaram na mente dela, que ainda passa na mente dela, todo dia é uma luta diária. É uma luta diária, né, filho? É uma luta diária. Então, assim, o E que a quer que seja, para quem quer que esteja passando por qualquer situação difícil, nunca ache que você não tem importância para alguém, porque você tem. Você tem, cara, peça ajuda, peça socorro, grita se necessário, mas peça socorro, peça ajuda. Vá para onde quer que seja, sempre vai ter alguém que vai te estender a mão. E não sei se você já ouviu essa frase que fala que, até postei recente no meu status, que o suicídio ele não acaba com a dor, ele transfere. O suicídio é a transferência da sua dor para o outro. uhum, E eu sinto que praticamente foi isso que aconteceu, né? Ele tentou acabar com a dor dele, mas transferiu. E assim pode ser sim, com outros, né? É uma transferência de dores. Então, assim, eu tinha a escolha de eu faço mesmo, vou transferir a minha dor, assim como eu peguei essa dor para mim, eu vou passar para os meus filhos, para o meu marido, para as minhas irmãs, para minha mãe novamente, para o meu pai mais esse peso, ou eu vou lutar por ela e vou tentar acabar com ela aqui, para não ficar com esse efeito manada. Eu vou tentar fazer alguma coisa por alguém. Gente, a gente pode fazer muito. A gente pode fazer muito. E é uma maneira de transformar a minha dor, é fazendo o que eu não pude fazer pelo meu irmão, é fazer pelos outros. E tem muita gente que precisa de ajuda, precisa de uma palavra amiga, precisa de um apoio, de um abraço, de um sim, segurar na mão, né? Você não sim. precisa ser um psicólogo, você não precisa ter uma formação, você só precisa ser humano. Você só precisa olhar para o outro, só precisa olhar um pouco, Verdade. parar de olhar para você mesmo, né? Eu tenho a minha dor aqui, mas assim, talvez eu consiga diminuir um pouquinho essa minha dor se eu ajudar mais alguém, se eu falar alguma coisa para alguém que está do meu lado, né? A É tão maioria bom das você se pessoas, sentir útil. sim, a maioria das pessoas que viveram e vivem isso, elas acabam ajudando outras pessoas que vivem da mesma forma, que estão vivendo, estão passando por isso, né? Ou até mesmo de uma, não precisa estar passando pelo luto, mas é como se nós, porque nós somos energia, né? Então nós vibramos, e o que nós vibramos é o que nós atraímos. Então, quando você está vibrando na dor, você vai atrair pessoas também que estão nesta dor. Então, às vezes, essa dor que você está sentindo, aquela outra pessoa também está sentindo, e é nesse momento que vocês se atraem, começam a conversar e uma ajuda a outra. É, Mas tem pessoas que não gostam de falar, tem pessoas que não gostam de se é, abrir, mas tem pessoas que elas não permitem, né? Elas não permitem. Mas tem que se permitir, tem que se permitir. Porque se você não fala, você não coloca para fora, isso está tudo dentro de você te corroendo, como a gente falou no início, está te matando aos poucos. Esta é uma forma
igual a psicóloga que colocou, a psicóloga Márcia. Ela colocou que há o suicídio consciente. Esse é o suicídio consciente. Por quê? Porque é a pessoa que sabe que precisa se tratar, que precisa falar, mas não quer. Então ela vai se matando aos poucos. Olha, ela fala aqui, a Márcia. Quando fiquei viúva, a pior frase que ouvi é que o que aconteceu foi melhor. Gente, desde quando a pessoa ficar viúva foi melhor? Não importa o sofrimento que ela teve, não importa se o marido foi bom, se o marido foi ruim. Não interessa, quem estava vivendo aquela vida era ela. Para ela fazia toda a diferença. Como foi É verdade. melhor? Por isso É verdade. que eu falo para você, como é que você vai ser empata? Não dá para ter empatia com a pessoa que fala uma coisa dessa. Não dá. É verdade. A gente tem que aceitar, acolher, ouvir, compreender, sem julgamento. O que você pensa fica para você. Fica para Você não tem nada bom para falar, né? Para o Não outro, fale. então é melhor não falar nada. Não fale. Essa é a verdade. E eu espero que essa live seja de grande valia, de grande ajuda para as pessoas, sabe? Eu quero poder fazer mais vezes isso, trazer os momentos que vocês vivem, que vocês estão vivendo, sabe? Hoje você está numa situação que precisa se tratar, né? Amanhã você vai estar numa situação que você estará ajudando o outro. Exatamente. E assim sucessivamente, né? Tem o curso que eu fiz, que é do método Procure Cicatrize, nós buscamos psique, mente e órgão. Todo trauma começa no nosso cérebro, nossa mente, e automaticamente afeta nossos órgãos. Então, por isso que quando eu busco, né, atender alguém me procura para fazer um atendimento, eu não vou olhar para o que você está me dizendo agora. Eu vou olhar para o que aconteceu lá atrás. Porque é o que aconteceu lá atrás que está externando no agora. Então, o olhar que nós temos que ter é para isso. Não é só no hoje. Se hoje você está passando por isso, hoje é só a pontinha do iceberg, isso aí. É. É a pontinha do iceberg. Por isso que quando você encontrar a pessoa certa, ela possa trabalhar em você a raiz de tudo na sua vida para conseguir tratar os momentos que é sua mente, seu corpo, seu espírito, sabe? Aqui não é religião, é espiritualidade, é você estar presente em você, porque Deus já está em você. O sopro da vida já está em você. Então é você buscar entender você. Quando nós estamos presentes em nós, nós conseguimos olhar para o outro com amor, com respeito. E é isso que nós precisamos hoje, olhar para nós, para conseguir olhar para o outro com respeito e com Sim. amor. Hoje eu sei disso. Teve momentos que eu também fui igual a essas pessoas aí, que também julgou, que também falou palavras que não poderia, mas hoje eu entendo que não é assim. Depois que eu me entendi como pessoa, como mulher, como mãe, como filha, como neta, porque nós somos 1000, aí sim eu coloquei minha cara aqui e trago as pessoas para mostrar que também pode fazer isso por elas.
por isso, Fê, tem uma pessoa falando aqui. Ai, obrigada, Márcia, foi maravilhosa essa live, vocês estão ajudando muitas pessoas. Temos que ter um conceito que esse assunto é importante. A Kátia falando. Sim, é muito importante. Por isso que eu quero trazer mais vezes um assunto sobre isso, para que a gente possa ajudar mais pessoas. Fê, eu gostaria que a nossa live já está terminando, senão vai ficar muito longa. E nós trabalhamos a noite passada, então, deixa eu te contar, você não vai acreditar, nem dormi ainda, estou sem dormir ainda. E daqui a pouco, quando eu cair também, é de uma vez só. Eu gostaria que você deixasse aqui uma mensagem para as pessoas que estão aqui, para as pessoas que vão assistir depois essa live, que você deixa de mensagem para eles. Bom, o que eu posso falar para cada um de vocês por experiência própria, como uma sobrevivente, eu sou uma sobrevivente do luto de um suicida, então que você viva, que você ame, que você fale para as pessoas o quanto elas são importantes, que você jamais espere para sentir que você poderia ter dito. Diga hoje, diga o quanto as pessoas são importantes hoje. É muito difícil você conviver com a palavra e se? E se? E se eu tivesse falado? E se eu tivesse feito? E se eu tivesse dito? E se eu tivesse abraçado? A gente pode fazer isso hoje. E que se você tiver com qualquer pensamento de tristeza, de invisibilidade, de vazio, de inutilidade, procura ajuda. Procura ajuda. Sempre tem alguém por perto. Se você sentir que não tem, tem canais, como você mesmo falou, tem o CVV. Sim. Procure saber. Tem inúmeros grupos, gente. Então, assim, procurem se informar, busquem ajuda. Vocês são importantes. Cada um de nós temos uma importância, assim, para alguém aqui dentro. Vocês são amados. Vocês são amados. Acreditem nisso. E, cara, viva. Viva, vivo hoje, viva muito. Viva muito. Uhum. E a vida é muito importante. A vida é bela. Não é tão fácil, mas a vida é bela, tá aí para se viver. Nossa, lindo, lindo. É isso mesmo, a gente está aí para se viver. Deus não. Deus, a gente fala de Deus é porque, para mim, Deus é a minha espiritualidade. Jesus é a minha espiritualidade. Né? Então, eu falo isso porque eu tenho certeza que Ele não quer ver seus filhos sofrer. Ele não colocou na terra ninguém para sofrer. Porém, nós temos as escolhas, como foi falado aqui, temos o nosso livre arbítrio. E nós temos escolhas. Cada um sabe da sua escolha. Cada um sabe das consequências da sua escolha. Então, ame a vida. Eu fiz uma pergunta para uma pessoa, rapidinho. Eu perguntei assim: quem é a pessoa mais importante na sua vida para você? A pessoa me respondeu: meu filho. Isso a menina até falou na outra live que a gente fez. Só que não, a pessoa mais importante da minha vida sou eu. Porque se eu não for importante para mim, eu vou ser importante para quem? Eu vou me importar com quem? Não, gente. Se importe primeiro. Isso não é egoísmo, como foi falado na outra live. É se importar primeiro com você. Para que você possa ajudar o outro, você precisa estar bem. E para que você possa estar aqui pelos seus filhos, né? Porque se você não se importar com a tua vida, com o seu eu, como você vai poder estar aqui pelos seus filhos? Sim. Não tem como. Não tem como. Então, procurem CVV, Centro de
valorização à vida. Procure CAPs, procure grupos de ajuda. Se você colocar na internet, aparece vários. Vários, gente. Hoje dá para ser presencial, dá para ser online, da melhor forma que para você for viável. Mas busquem ajuda. Não deixe chegar no limite da sua dor. Quando você começa a ter aquelas coisas, começa o coração a acelerar, a mão começa a suar frio, você começa a perceber que alguma coisa não está legal com você, busque ajuda. Busque ajuda. Que nem eu falei na outra live. Eu acho que cada pessoa nesse mundo que nascer já deveria nascer com um terapeuta do lado. Verdade. Teve uma dorzinha ao nascer? Calma. Vamos resolver. Sabe? E trabalhar. Nascer com ele grudado na mão. Grudado na mão. Gente, procure ajuda. Gratidão, gratidão, Fê, por estar Gratidão, aqui. meu amor. Obrigada. Por contar a sua história. Por abrilhantar realmente essa live. Porque, para mim, eu acho que cada dia, nem quero chorar porque senão vai borrar minha maquiagem, mas cada dia que eu consigo, sabe, dar uma palavrinha que seja para alguém e saber que aquela palavra fez a diferença, eu tenho certeza que eu vou morrer feliz no dia que eu partir, porque eu consegui ajudar alguém. Eu cumpri com o meu propósito, que é auxiliar alguém. Não importa. Se hoje tem 9 pessoas aqui nessa live, se uma a gente conseguiu salvar, Senhor, gratidão. Gratidão. 9 agora, mas ela vai ser repassada, filha. Isso vai ficar, você vai ver. Muito. Fê, gratidão mais uma vez. Obrigada, meu amor, por me permitir falar. É sempre bom falar. Mais vezes. A gente vai fazer mais vezes, porque as pessoas precisam ouvir. Tá Sim. bom? Obrigada. Eu que agradeço. Tenha uma grande noite. Amanhã nós nos encontramos. E manda beijo para os seus filhos. Beijo para os seus filhos. Um abraço no seu marido. Eu não os conheço, mas obrigado. Eu sou grata a eles por você estar aqui. Obrigada, meu amor. Beijo. Boa noite, gente. Viu? Boa noite. Muito obrigada para todas as pessoas que esteve nessa live e as que vão assistir. Gratidão. Gratidão. Tchau. Tchau, tchau.